Olá, voltando aqui para falar sobre profecias hoje, ou seja, profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E sobre esse assunto nós temos falado sobre a economia mundial. A profecia bíblica, especialmente baseada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, que diz que vai chegar o momento em que ninguém vai poder comprar ou vender a não ser quem tenha a marca da besta ou o número do seu nome. Assunto polêmico que gera incontáveis interpretações e aplicações aí por parte dos estudiosos do assunto. Sobre isso, uma coisa que temos dito é que entendemos, há um certo consenso de que esta economia mundial será controlada digitalmente. Então, desde 2008, com a criação do Bitcoin, tem se focado nesta linha. Seria o Bitcoin a moeda do anticristo, do governo do anticristo. Agora, já falamos sobre isso, de cada país trabalhando no desenvolvimento de suas moedas digitais, dos seus bancos centrais, inclusive o Brasil, que está em processo avançado da criação do DREX, que se propõe a ser a moeda digital oficial brasileira, certo? Os Estados Unidos também já está em processo de criação da sua moeda digital e muitos outros países do mundo estão em algum estágio de avanço da criação das suas moedas digitais, com as quais se pretende substituir o dinheiro em espécie. Depois da criação do Bitcoin, especialmente mais ou menos de 2017 para cá, muitas outras moedas digitais foram criadas, são incontáveis. Inclusive, no vídeo de ontem, algumas pessoas me pediram a minha opinião sobre essa moeda chamada Trivinex. Eu fui pesquisar e o que eu percebo é que, como a maioria das moedas, quando vão ser lançadas, é feito um trabalho de marketing muito intensível para que atraia investidores para a nova moeda que vai ser criada, a fim de que ela tenha uma rápida valorização, porque este é um dos propósitos principais da criação destas moedas. Então, não é nossa proposta aqui neste canal analisar cada moeda individualmente e nem tratar dos desdobramentos financeiros. Eu estava pensando ontem, eu posso até criar um outro canal para tratar especificamente dessa questão de investimentos digitais. Eu estou fazendo isso há alguns meses, eu tenho uma carteira de investimentos digitais, tenho ganhado algumas experiências, não sou considerado um grande investidor nem pelo tempo que eu invisto e nem pelo valor. A minha carteirinha de investimento digital é uma coisinha de nada, né? Um dinheiro que eu separei para esta finalidade que eu não pretendo lançar mão. Mas isto é outro assunto. Eu estou dizendo isso porque eu não quero ficar discutindo aqui neste canal, neste vídeo, cada moeda digital individualmente. Então, tá aí Trivinex, uma nova moeda que estão criando e que está um intenso trabalho de marketing prometendo crescimento, valorização muito grande, chamando as pessoas para fazer um investimento, que isso vai se multiplicar. Não vou entrar nesta área e nem vou ficar aqui neste canal considerando cada moeda individualmente, até porque todo dia praticamente se lançam novas moedas digitais. Mas eu quero voltar a falar sobre o WorldCoin, porque o WorldCoin chamou a atenção. Cada moeda, deixa eu explicar esse detalhe, cada moeda digital lançada, ela é voltada para um segmento específico. Em geral é assim, para chamar a atenção de um segmento da sociedade.
Fala-se na criação de moedas digitais ou carteiras digitais do Facebook. Já há pagamento digital que pode ser feito diretamente pelo WhatsApp, que é uma das plataformas da Meta, que é dona do Instagram, do Facebook. Já há falas de Elon Musk de transformar o X, antigo Twitter, numa plataforma digital. Elon Musk tem falado sobre moedas digitais e cada vez que ele fala em moedas digitais, aquela moeda ganha uma repercussão e às vezes a valorização em cada moeda, né? Nós vamos ainda falar bastante sobre Elon Musk, que agora se torna praticamente um ministro, lá eles não chamam ministro, mas um dos secretários do novo governo do Donald Trump a partir de 20 de janeiro de 2025, né? Mas então, o WorldCoin, voltando especificamente para o WorldCoin, ele se propõe, o fundador dele é o Sam Altman, é muito conhecido nessa área aí de internet, essas coisas, né? Grande investidor, homem muito rico, né? E esta moeda, especificamente, ela está atrelada à inteligência artificial. Nesta questão das profecias, nós vamos estar fazendo menção da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É o entendimento de que as máquinas e os sistemas de internet vão superar a própria inteligência humana em capacidade de criação, que vai ganhar autonomia. É o mundo controlado pelas máquinas. Então, o Sam Altman propõe na criação do WorldCoin e outras plataformas, todas atreladas a proteger a identidade humana, usando a inteligência artificial e precavendo o ser humano das influências da inteligência artificial. Por isso, essa coisa de você oferecer a imagem da sua íris, ser baseado na íris, que é mais seguro do que a impressão digital, mais inseguro do que qualquer senha que a gente possa criar, dando garantias de segurança. Só que, quando uma coisa dessa chama atenção, né, se torna conhecida, aí vai muita gente olhar o que está acontecendo, inclusive muita gente especialista em alguns países. Esse projeto do WorldCoin do Sam Altman tem gerado inclusive multas de alguns países às empresas do Sam Altman, questionando justamente esta questão da segurança digital que ele oferece. E ele tem anunciado o aprimoramento dos mecanismos desta segurança para o ser humano. O enfoque é no ser humano, vinculado à inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que a inteligência artificial soa como uma ameaça à segurança do ser humano, o Sam Altman caminha vamos dizer assim, na contramão disso aí, prometendo segurança para o ser humano usando a inteligência artificial. E isso chama a atenção, porque isso gera uma série de especulações, inclusive no sentido profético. Será que isso aí tem potencial para tomar essa direção de controle do ser humano? Porque as pessoas estão dizendo assim, isso pode, em vez de beneficiar o ser humano, ser instrumento de controle sobre o ser humano usando a inteligência artificial. A promessa é uma e pode inverter e ter o efeito contrário. Inclusive chama atenção até o nome da própria moeda, porque ela é composta de duas palavras, WorldCoin, o nome da moeda, World, mundo, e coin, moeda. Moeda do mundo, em outras palavras. Moeda mundial. É isso que chama atenção. Porque nós estamos falando de uma economia mundial que vai controlar o comércio de cada pessoa individualmente no mundo inteiro.
Porque a profecia lá em Apocalipse 13, 16, 17 diz que ninguém vai poder comprar ou vender a não ser aquele que tenha a marca do anticristo ou o número do seu nome. São coisas sobre as quais nós vamos falar posteriormente. Então, para concluir este vídeo e ele não ficar muito longo, a questão é: seria então o WorldCoin e as plataformas do Sam Altman instrumentos para ou passos na direção deste controle mundial? Há uma preocupação, por exemplo, e deixa eu explicar isso aqui rapidamente para a gente encerrar. Há uma preocupação nessa criação de moedas digitais de cada banco central de cada país, inclusive no Brasil. Porque, meus irmãos, através da moeda digital, quando o dinheiro se tornar digital totalmente sem dinheiro em papel, os governos terão um controle absoluto. Por exemplo, se eu tenho lá meu dinheiro digital, eu tenho R$1.000 digital lá na minha conta bancária, eu não tenho como sacar ele em espécie. Eu tenho que fazer transações com ele, atualmente por meio do meu celular, ou no máximo de um cartão de crédito ou cartão de débito, né? Uma vez que ele se torne 100% digital, o governo pode facilmente me acusar de alguma coisa ou entender que eu estou fazendo alguma coisa ilícita e simplesmente bloquear o meu dinheiro. E eu fico sem possibilidade de resgatar ou de utilizar o meu dinheiro no comércio. Então, havendo um governo a nível mundial que tenha um controle tão grande que inclusive não esteja atrelado nem a um aparelho de celular, mas atrelado ao meu próprio corpo, à minha própria íris, por exemplo, ou a um chip implantado em alguma parte do meu corpo, é coisa que nós vamos falar numa outra ocasião, o ser humano fica totalmente à mercê destas tecnologias, deste governo. Inicialmente de cada governo do nosso país. E aí os especialistas estão falando de uma série de sugestões para a gente se precaver, se prevenir desta influência tão grande. E aí eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre o que a gente pode fazer para se proteger disso. E havendo um governo mundial, a humanidade como um todo fica à mercê desse controle. É disso que nós estamos falando. E aí, de novo, eu quero concluir o vídeo dizendo, não é coisa para você ficar preocupado. O Senhor Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também disse, lá em João 10, 27 em diante, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O Pai que as deu a mim é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, meus amados irmãos, estejamos seguros em Cristo. Esse é o principal. Estejamos seguros em Cristo. Caminhemos a nossa caminhada cristã olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como é dito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ok? E aí nós vamos voltar em outro momento a falar sobre este assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe aí nas suas redes sociais, comente o que você achou, deixe aí suas perguntas, até porque suas perguntas nesse assunto vão nortear nossos próximos vídeos, ok? A criação dos nossos próximos vídeos. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever, caso goste desse assunto e queira continuar acompanhando o mesmo. Um grande abraço a todos e até breve.